Queridos irmãos, bom dia a todos na paz do Senhor. Esse é um momento muito especial para todos nós, por estarmos cumprindo essa tarefa na nossa vocação, no nosso ministério. Queremos então agradecer aos senhores pastores do PRMC e também todos os seus representantes que têm nos acompanhado nessa caminhada. E a despeito de termos algumas coisas ainda para cumprirmos, a nossa estadia aqui nesta manhã já é uma grande vitória para nós. Então a gratidão do meu coração, em primeiro lugar a Deus e todos os irmãos aí do PRMC. Estamos um pouco tristes esta manhã pelo fato ocorrido com o meu tutor, e ele não vai poder estar presente. Mas eu tenho uma gratidão muito especial por ele durante todo esse processo. Ele, para mim, foi um pai, tem sido um pai e continuará sendo um pai espiritual, porque muito eu tenho aprendido com o reverendo Gilberto Zaparoli. Mas eu creio que a nossa oração, a nossa unidade de fé, mediante a providência de Deus e o seu controle, tudo acabará bem com o nosso querido pastor. Então vos convido já nesse momento para nós adentrarmos a palavra de Deus, e eu gostaria de convidá-los uma vez mais para se colocarem de pé e abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso de número 13. Atos, capítulo 8, verso 4 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos o iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Eterno Deus, querido Pai, toma a Tua palavra nas Tuas mãos, me usa como um canal nesta manhã, que seja feito tudo para a glória do Teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O livro de Atos, ele a despeito de a relevância de todos os demais livros da Escritura, ele é um dos livros mais importantes para todo pastor, a meu ver. Isto porque o livro de Atos, ele nos ensina como ser verdadeiramente pastor. Ele nos ensina com os atos dos apóstolos, verdadeiramente sermos vocacionados por Deus, reconhecer o chamado pela qual o Senhor nos vocacionou. E sobretudo, o livro de Atos
ele nos ensina a como ser igreja. E mediante ao ministério, ao chamado que nós temos, nós precisamos constantemente estar lendo e relendo o livro de Atos. Aqui no livro de Atos, nós vamos, não só nessa perícope que nós separamos para lê-la, mas em todo o livro de Atos nós vamos perceber que todos os vocacionados, todos os chamados por Deus para pastorear, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, eles têm um ministério bem-sucedido. Eles têm um ministério profícuo, um ministério onde verdadeiramente ele é eficaz na vida do povo, na vida da igreja. Por isso, eu gostaria de trazer esse tema, um ministério bem-sucedido. É aquilo que nós, pastores, nós que estamos nesse ministério, devemos buscar para nós a eficácia desse ministério, a confirmação desse chamado. E estar aqui hoje juntamente com vocês, sendo observado pelos pastores, pelos representantes, é uma busca que nós estamos tendo pelo nosso ministério bem-sucedido. Nós estudamos no seminário, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, nós estamos aqui crescendo ainda mais um pouco e continuaremos na nossa caminhada crescendo a todo instante, porque nós devemos focar em um ministério bem-sucedido, em um ministério eficaz. E cada um de nós tem um chamado específico pelo qual fomos vocacionados para cumprirmos os propósitos e desígnios do nosso Deus. E essa vocação que é eficaz, a gente entende que ela não trata apenas da nossa salvação, da eleição, mas a vocação eficaz também trata do nosso ofício, daquilo pelo qual o Senhor nos chamou para cumprirmos na sua obra em relação à pregação e ao ministério, aos carismas de ministério que nós possuímos. Para nós nos situarmos aqui no contexto dessa perícope que nós lemos, nós vamos perceber então, fazendo essa observação, que no capítulo anterior, que no caso capítulo 7, a gente vai ver um outro homem, que é escolhido ali pela igreja de Jerusalém e confirmado pela igreja de Jerusalém, o chamado deste homem, que é Estevão, que vai ser um homem cheio do Espírito de Deus. E apesar do pouco tempo, Estevão, ele é um homem que tem um ministério bem sucedido na eficácia da sua pregação. O que a gente percebe aí no capítulo anterior é que Estevão, ele vai ser interrogado, ele vai ser morto, dando início assim ao capítulo 8, a dispersão da igreja em Jerusalém por causa da perseguição que a partir daí então é instaurada de uma forma muito contundente naquele momento. E o que a gente vai perceber aqui é que Deus vai permitir que isso aconteça, e Deus vai então moldar aqui os primeiros missionários para a expansão da igreja, a começar por Samaria. E a partir da nossa perícope, os versos 4 até o 13, a gente percebe aqui um novo personagem aparecendo, um novo homem de Deus chamado Filipe, que também é um dos diáconos escolhido lá na igreja de Jerusalém. E Filipe então, nessa dispersão, ele vai para Samaria, ali evangelizar, pregar em Samaria, e vai nos apresentar então que o seu ministério, a sua vocação, ela verdadeiramente ela é de sucesso. O seu ministério é um ministério de sucesso, porque vai acontecer aqui alguns predicados do ministério de Filipe, como por exemplo, ele opera dons de milagres, ele faz o exorcismo, e ele faz muitas coisas ali dentro do seu ministério eficaz. Então a gente percebe que nos versos também posteriores dessa nossa perícope, a partir do verso 14 até o verso 25, a gente vai perceber aqui que os apóstolos vão encontrar com Filipe em Samaria para confirmar a igreja ali em Samaria. Filipe estava fazendo um bom trabalho, Filipe está ali inaugurando uma igreja com os samaritanos,
e vem os apóstolos, então, enviado os apóstolos para estabelecer ali verdadeiramente a igreja de Samaria. E do verso 26 até o verso 40, a gente percebe então que Filipe vai ter uma outra missão, ele vai ter que cumprir uma outra missão quando Deus o envia, e ele vai ali até o encontro do eunuco, evangelizando, batizando, e assim expandindo ainda mais o evangelho pelo seu ministério bem-sucedido. Em síntese, para nós fazemos aqui um rápido resumo, para você fixar bem isso na sua mente, a gente percebe aqui dentro dessa perícope que a gente separou, em primeiro lugar, a gente percebe aqui um personagem importante para nós, um personagem central, que é Filipe, é um dos diáconos escolhidos lá em Jerusalém, que se torna então evangelista, pregando a palavra de Deus. E a gente vai perceber também essa primeira cidade que é evangelizada, a saber, Samaria. Para todos vocês que sabem, havia essa divisão entre os judeus e samaritanos já há muito tempo, então Deus começa a quebrar essa barreira a partir então de Samaria. E Filipe, ele é um dos 7 diáconos, ele é alguém que tem uma vocação e um chamado, é um homem igual a Estevão, com a mesma unção de Deus, e ele é aquele que desceu então para cumprir esse primeiro momento da expansão da igreja em Samaria. E aqui a gente vai perceber que ele anunciou o evangelho em Samaria, ele conseguiu a atenção de multidões, ele realizou milagres, prodígios e maravilhas. E em terceiro lugar a gente vai ver aqui que Filipe, ele traz na sua pregação um tema central da sua mensagem, que é o Messias Cristo, ou seja, Jesus, aquele que foi pregado na cruz, aquele que foi morto, ele é o Messias, ele é o Cristo, e portanto, esta é a mensagem central, é o tema central da mensagem de Filipe. Agora, a cidade de Samaria, ela é a primeira cidade evangelizada, e ela é uma cidade, como dissemos, excluída pelos judeus. As divergências entre ambos eram de séculos, a gente pode ver isso aí no contexto. A gente percebe também que essa cidade é uma cidade possessa de espíritos imundos e de falso profeta, como a gente percebe esse outro personagem, Simão, que aparece aí nessa perícope como um falso profeta. E o que aconteceu então com essa cidade que Filipe está aqui pregando o evangelho? Essa cidade recebeu o evangelho de Cristo, essa cidade testemunhou o poder de Deus, essa cidade foi contagiada pela alegria que aquele evento, através dos milagres, dos prodígios e maravilhas do ministério de Filipe, aconteceu, Então essa cidade está contagiada de alegria, e ali houve conversão, e houve também batismo, que é então o propósito da evangelização e da pregação do evangelho. Bem, todos nós que estamos aqui sabemos que temos um chamado de Deus. Se eu estou aqui é porque eu creio na minha vocação, eu creio no meu chamado, creio naquilo que Deus me convocou para o seu chamado eficaz, a sua obra. E quando a gente entra dentro dessa perícope, a gente vai aprender muitas lições aqui. E na exposição dos versos, eu gostaria que vocês voltassem comigo aos versos, a partir do verso 5, nós vamos perceber que esse verso trata então, o verso 4 está tratando da dispersão, quando a igreja começa a ser perseguida. O verso 5 trata do tema central da mensagem de Filipe, ou seja, Jesus era o Cristo, o Messias prometido. E aqui a gente vai perceber que, segundo alguns teólogos, este é então o começo da missão da igreja, Estes dispersos que o verso está dizendo,
são os missionários do Ide de Jesus, quando Jesus havia falado: Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. No verso 6, a gente vai perceber que este verso mostra a eficácia de uma pregação cristocêntrica, ou seja, a nossa mensagem, a mensagem dos apóstolos, a mensagem dos evangelistas, as mensagens dos primeiros pregadores, tinha como tema central Jesus Cristo. Portanto, a sua mensagem era cristocêntrica. No verso 6, a gente vai perceber aqui então a eficácia de uma pregação cristocêntrica quando ela alcança, neste verso, multidões, como está dizendo. Em segundo lugar, ela alcança unanimidade no entendimento. As pessoas que estão ouvindo Filipe, todos têm um comum acordo, todos entendem da mesma forma a mensagem que Filipe está pregando. E a gente percebe aqui também, em terceiro lugar, prodígios sobrenaturais, ou seja, Filipe, ele tem o dom da cura, onde pessoas ali estão sendo curadas, e ao mesmo tempo, outro grupo de pessoas está sendo libertas das suas possessões malignas. No verso 7, a gente vai perceber então que este verso trata especificamente do perfil do ministério de Filipe, ou seja, o ministério de Filipe foi marcado então por exorcismo, por curas, e nesse aspecto seu ministério seguiu, ele está seguindo aqui o mesmo padrão apostólico. Na verdade, o seu ministério está seguindo o mesmo padrão do ministério de Jesus Cristo, porque foi proposital nesta época que houvessem muitas curas para que o Filho de Deus fosse reconhecido. E da mesma forma aqui está acontecendo também, aconteceu no ministério dos apóstolos e está acontecendo também no ministério de Filipe. O segundo ponto a ser observado aqui neste verso é a distinção que o escritor Lucas, o escritor de Atos, que a gente não mencionou, mas estamos mencionando agora, ele estabelece doenças comuns e possessão, ou seja, ele faz uma distinção na hora do seu trabalho ali, quando ele, por exemplo, para os que estão doentes, ele vai levantar a sua mão, ele vai colocar as suas mãos para orar por aquelas pessoas, e elas manifestavam a cura. Já os endemoniados, Filipe, então, ele vai expulsar os demônios e não impor as suas mãos, a imposição de mãos. No verso 8, a gente vai perceber que este verso nos mostra o efeito do ministério de Filipe. Qual foi o efeito que o ministério de Filipe causou ali na cidade de Samaria? Primeiro, o ministério de Filipe redundava em alegria, ou seja, o texto vai nos dizer que o povo está alegre, o povo está contente com tudo aquilo que está acontecendo em Samaria. Portanto, Filipe era verdadeiramente usado por Deus naqueles dons que ele tinha de curar e de libertar pessoas, expulsando os demônios daqueles que estavam possessos. Os versos de 9 a 11, estes versos vão nos mostrar esse outro personagem chamado Simão. Quem é Simão então? Simão é um mágico que, com truques de magias e encantamentos do Oriente, está enganando os samaritanos, e ele está fazendo isso com os samaritanos já há muito tempo. Mas agora que o Evangelho chegou, que a verdade chegou através do ministério de Filipe, a máscara desse falso profeta vai cair, e o que a gente vai perceber aqui é que ele vai reconhecer o poder de Deus, ele vai se interessar por esse poder, a ponto de mais à frente ele vai tentar comprar o dom ali, ele vai tentar comprar o dom para que ele tivesse também esse mesmo dom, e vai ser repreendido. Então a gente vai perceber que Simão, ele acredita no poder de Deus, mas isso não significa que ele está se tornando uma pessoa santa, que ele está se convertendo ao Evangelho. Para a gente avançar um pouco mais, a gente precisa fazer uma pergunta para esse texto e fazer a seguinte indagação:
o que o ministério de Filipe trouxe através do evangelho em Samaria. E a nossa primeira observação, a gente pode destacar aqui 3 pontos proeminentes do ministério de Filipe que a gente precisa aprender e buscar isso para o nosso ministério. Em primeiro lugar, o primeiro ponto, eu vou destacar 3 pontos. O primeiro ponto que eu observo aqui é que Filipe trouxe no seu ministério a história de Jesus. E o que é isso? Isto é simplesmente fazer uma mensagem do amor de Deus em Cristo. Isto é simplesmente trazer como proeminência na nossa mensagem a cruz, aquilo que Jesus fez, as suas obras. E essa mensagem realmente nos constrange diante do nosso pecado. Quando nós ouvimos a pregação cristocêntrica, quando a nossa pregação aponta para Jesus. E aqui há 3 maneiras pelas quais a mensagem da cruz é desviada, de forma que nós podemos perceber isso no nosso dia. 3 maneiras pelas quais a mensagem da cruz é desviada. Eu quero destacar aqui, a primeira é quando falamos de nós mesmos. Hoje nós temos ouvido através da televisão, através das novas denominações, através de novas teologias, pessoas que estão subindo ao púlpito e falando de si mesmo. E quando nós falamos de nós mesmos, significa que nós estamos vazios de Cristo. Então, o que eu aprendo em primeiro lugar aqui, que nós precisamos falar de Cristo, apontar para a cruz, levar a mensagem da cruz, e não falarmos de ideologias, e não falarmos de filosofias humanas, mas trazermos sempre no centro da mensagem o tema central, que é Jesus Cristo. Portanto, a primeira coisa que nós temos percebido nos nossos dias, quando a mensagem, a pregação, ela é desviada do tema central, é quando falamos de nós mesmos. Em segundo lugar, quando queremos ser o centro das atenções. E nós temos percebido na contemporaneidade, onde os novos pastores, com novos entendimentos, com novas cosmovisões, esses pastores têm transformado os seus altares em palcos, têm transformado a igreja em plateia, e as pessoas estão se promovendo como artistas gospel, aonde hoje a gente ouve até historinha da carochinha em cima do púlpito, onde a gente ouve muitas vezes encenações em cima do púlpito, e nós ouvimos muitas vezes nesse tempo o estilo do novo pastor. Nós estamos percebendo o comediante, que não tem nada de pastor, mas ele é comediante, usando o altar da igreja como um palco para o seu estrelismo. Portanto, um segundo aspecto que nós podemos destacar aqui na contemporaneidade do insucesso do ministério pastoral na vida daqueles que não são vocacionados quando queremos ser o centro das atenções. Em terceiro lugar, eu diria que neste tempo que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo também que quando nos tornamos profissionais, é um tempo onde a proeminência das igrejas contemporâneas está em cima da teologia da prosperidade. E então está se havendo um triunfalismo muito grande. As pessoas estão vindo para a igreja para buscar aquilo que lhe interessa, e não a salvação em Cristo Jesus. E aí a gente percebe, dentro desse contexto, que as pessoas fazem isso quando colocam o seu intelecto acima do seu ministério. Às vezes as pessoas estudam demais e as pessoas acabam morrendo espiritualmente e pregando apenas com a sua sabedoria humana e não com a sabedoria que vem do alto. Mas um segundo aspecto também que eu diria, dentro desse terceiro ponto, é que sendo político demais, às vezes quando nós somos político demais, buscando visar os nossos próprios interesses e benefícios próprios. E quando também nós temos vivido um determinado momento onde muitos teólogos estão apontando a sua fé
apostatando da sua fé através do liberalismo teológico e do declínio moral que nós temos vivido nesse tempo. Esse é o primeiro ponto. Filipe trouxe na sua mensagem o tema central de Cristo, e nada desviou da sua mensagem esse tema. O segundo ponto que eu destaco aqui, sobre o ministério de Filipe, é que o ministério de Filipe trouxe cura e libertação. O ministério de Filipe trouxe cura e libertação. Portanto, o evangelho nunca foi algo que só consiste em palavras, mas o evangelho traz luz à mente dos homens, mas também traz cura para o seu corpo mórbido, traz cura para a sua alma e para o seu coração cansado e abatido por causa do pecado. Portanto, a nossa pregação, enquanto nós estamos pregando, pessoas doentes estão sendo curadas, pessoas possessas estão sendo libertas, e por isso nós precisamos entender a relevância da nossa pregação na contemporaneidade. E aí a gente percebe aqui que, a despeito dos marketings que tem visto sobre os milagres e curas nas muitas igrejas televisivas, e muitas vezes falsos testemunhos no afã de mais fiéis para suas igrejas, práticas de hipnoses, magias e feitiçarias em muitas igrejas contemporâneas, apesar disso, nós precisamos entender que Deus cura e faz milagres. Apesar de muitos falsos testemunhos, nós temos testemunhos verdadeiros na nossa igreja, de pessoas que estão sendo saradas, de pessoas que verdadeiramente nesse tempo de apostasia espiritual, de declínio moral, estão sendo curadas e libertas de verdade. Em segundo lugar, eu diria que as pessoas nesse tempo estão vindo para a igreja, mas não por causa de Cristo, mas por causa de uma pregação deturpada, por causa de um outro evangelho, não um outro evangelho, mas um falso evangelho que tem atraído multidões por causa do convite para conquistar, por causa do convite para triunfar, de forma que as pessoas estão sendo ensinadas e preparadas para viverem eternamente nessa terra. Portanto, as pessoas não estão mais querendo o céu, porque se aqui na terra eu posso ser muito feliz, se aqui na terra eu posso ter muitas coisas, se aqui na terra eu posso viver muito bem, então para que eu quero o céu? E aí, um dos temas centrais da nossa mensagem, que é a salvação e a vida eterna em Jesus Cristo, tem ficado à deriva em troca da conquista, do triunfalismo e da teologia da prosperidade. E um terceiro ponto que eu destaco nessa mensagem em aprendizado é que o evangelho de Filipe trouxe alegria e conversão, ou seja, uma alegria que os samaritanos nunca tinham conhecido antes. O verdadeiro evangelho, a gente percebe aqui que é aquele que traz alegria, traz conforto para a alma, traz regozijo, traz refrigério. E o evangelho pregado por Filipe está verdadeiramente irradiando alegria naquele samaritano. E aqui a gente vai perceber uma pesquisa que eu fiz, preparando esse sermão, que uma pesquisa do IBGE, que de acordo com o censo do IBGE, o Brasil terá maioria evangélica em 2020. Entretanto, o que a gente percebe é que as igrejas oriundas do pentecostalismo e do neopentecostalismo, que mais têm crescido nesse tempo nas pesquisas, trazem para nós, então, grande preocupação quanto aos ensinamentos e práticas destas novas igrejas. O que nós estamos percebendo com isso nesse tempo, que o falso evangelho que está sendo pregado está trazendo uma falsa alegria, porque é um evangelho falso. Então não existe a alegria da salvação, a alegria terrena, não existe conversão genuína, a conversão é aparente. Então a gente percebe que o evangelho de Filipe, a pregação de Filipe, o ministério de Filipe está trazendo uma verdadeira alegria, porque aquelas pessoas de fato estão sendo libertas. E em segundo lugar, o que a gente percebe nesse tempo é que há
uma evidência clara do amor ao dinheiro. As pessoas estão amando mais ao dinheiro. E quando a gente fala contra essas coisas, não é que nós somos contra o dinheiro, mas nós somos contra o amor ao dinheiro. Porque a Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando nós falamos de contra a prosperidade, não é que nós somos contra a prosperidade, mas nós somos contra a busca desenfreada que nós temos vivido pelo materialismo. As pessoas estão querendo somente aqui para a terra. Eu não sou contra também, nós não devemos ser contra as bênçãos de Deus, mas nós precisamos entender que Deus não pode, as bênçãos de Deus não podem estar no lugar do abençoador. Para concluir esta palavra, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Filipe é alguém vocacionado por Deus, que dá os primeiros passos na missão da igreja. Ele é um dos dispersos que vai cumprir o ID do Senhor. Um evangelista muito especial, com dons, talentos e um ministério bem sucedido, que traz para Samaria, em primeiro lugar, ele traz uma pregação cristocêntrica, ele traz curas e libertação, ele traz alegria e conversão. Então a gente percebe aqui que seu ministério foi muito bem sucedido e os desígnios e propósitos de Deus estão sendo cumpridos e aquela comunidade está sendo alcançada pela pregação de Filipe e pelo seu ministério bem sucedido. Uma rápida aplicação aqui para nós terminarmos. Eu faria a seguinte interpelação para cada um de nós esta manhã: como ter um ministério bem sucedido a partir desse aprendizado, desta perícope? Primeiro, nós precisamos saber qual é a nossa vocação. Filipe entendeu para que ele foi chamado. Ele tinha dons específicos, ele tinha ministério específico. Segundo, nós precisamos entender o foco do nosso ministério. Qual a área que Deus te usa para transmitir a pregação do Evangelho. Em terceiro, como Filipe, ele estava atento para o que estava acontecendo, no verso 6, a gente também precisa estar atento para o que está acontecendo nesse tempo que estamos vivendo, para que o nosso ministério pastoral seja bem sucedido. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela exposição da Tua Palavra. Obrigado pela eficácia dela aos nossos ministérios, à nossa vocação e ao nosso chamado. Continue usando cada um de nós, ó Pai, como o Senhor tem feito sempre. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Obrigado, meu Senhor.